Nos vídeos anteriores, nós vimos aí a estimativa univariada de uma determinada variável de interesse, z, né? No caso assim a gente chamou de z de x, i, onde quando esse i ele variava de 1, 2, 3, 4 até n, seriam as posições amostradas sobre um grid, e guardamos o índice 0 para a posição onde a gente vai calcular a estimativa. E nós vimos essa estimativa dessa única variável z sendo feita por krigagem ordinária, krigagem simples, krigagem de blocos, né? Vários tipos de krigagem diferentes, mas sempre tratando do caso univariado, ou seja, uma única variável. Existe também algumas técnicas geoestatísticas, né, que permitem fazer um cálculo multivariado. Uma delas é o que a gente chama de cokrigagem, que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, né, mas não vou entrar em detalhes devido ao fato da cokrigagem ser muito complexa para a gente tratar num nível simples, explicando, assim, ou dando um exemplo prático que possa ser calculado manualmente, né, algebricamente. Mas é possível, né, existem vários softwares aí que permitem aí a técnica da cokrigagem. Então, basicamente, o que vem a ser essa técnica da cokrigagem? Nós podemos admitir que em alguns casos, né, de estudo, nós temos aí várias variáveis que podem ocorrer de forma correlacionada, sendo que uma delas, que a gente quer realmente saber, né, a gente precisa de fazer a estimativa dela, essa variável ela pode não ter sido muito bem amostrada, né, sobre o grid. Então é difícil fazer a estimativa, né, usando uma dessas técnicas devido ao fato da amostragem não ter sido tão boa. Mas, no entanto, se nós conhecermos uma outra variável que ocorre de forma correlacionada com essa primeira e que essa outra variável pode ter sido bem amostrada, é possível então fazer uma estimativa dessa primeira variável considerando então informação extraída da amostragem dessa segunda variável, por exemplo, né? A gente pode até admitir como exemplo, digamos que um determinado fazendeiro ele fez lá uma plantação combinada, por exemplo, de milho e feijão, e ele está querendo estudar sobre o terreno, né, a produtividade por planta, tanto faz de milho quanto de feijão, né, a produtividade por planta, considerando a umidade no solo, pH, uma certa quantidade aí de adubação que foi colocada no local. Então nós temos várias variáveis associadas aí. No entanto, digamos que ele está querendo fazer a estimativa explicitamente ou especificamente no caso da planta que é o milho, mas ele não tem a produtividade tão bem amostrada do milho sobre o terreno. No entanto, o feijão que foi plantado junto com o milho, né, foi bem amostrado, ou seja, se conhece bem aí a produtividade do feijão por planta. Então, usando uma dessas técnicas, né, é possível a gente, conhecendo, né, a produtividade, por exemplo, do feijão e as outras variáveis associadas aí, no caso a umidade, pH do solo, né, pode ser várias variáveis na quantidade de adubo, é possível fazer então uma estimativa continuamente sobre o terreno, né, da variável da produtividade do milho, por exemplo. Na geologia, várias coisas que acontecem assim, né, que podem estar associadas a essa ideia, são os tipos de minério, né, ou de elementos que ocorrem em conjunto com outros, né? Tem uma ocorrência associada a outro elemento. Então, você conhecendo, por exemplo, o teor de um certo elemento ou de um certo mineral, você aí vai poder fazer a estimativa daqueles outros que são associados a ele, né? Então, isso é muito comum fazer esse tipo de conta quando a gente não tem uma boa amostragem justamente da variável que a gente quer estimar, mas tem de uma outra variável associada a ela. Bom, a ideia básica por trás da cokrigagem é simples, mas o procedimento matemático, obviamente, é um pouco mais complicado do que aquele que a gente vem falando no caso da krigagem simples, krigagem ordinária, né? Krigagem de blocos, porque nesse caso existem várias variáveis. Então aqui nós podemos admitir um certo estimador. No caso aqui eu botei esse índice I0
supondo que essa seja uma variável primária. O que é a variável primária? É aquela que eu estou querendo estimar, que não foi bem amostrada, e que a estimativa vai depender do conhecimento das outras variáveis que eu posso chamar de variáveis secundárias. Então eu vou usar o índice I0 aqui para designar a minha variável primária, né? Na posição x0, então aqui no caso desse índice aqui é no caso da posição, né? Como eu já tinha feito anteriormente. Então aqui eu vou ter, supondo aqui, ó, n, esse nzão aqui no caso é o número de variáveis que eu estou usando, né? Então eu vou de i igual a 1 até n. Aí agora eu vou ter que usar um outro índice, que eu chamei aqui de αi, né, somado aqui pelas NI, no caso aqui a posição, né, as posições onde eu medi no terreno aí, das variáveis. E aqui o meu coeficiente de cocrigagem é o que eu chamei aqui de W, né, W αi, ZI de X αi. Então a ideia é essa, hein, pessoal? Considerando esse tipo de estimador aqui, e supondo, né, que o valor aí o erro, né, assim, o erro associado, ou então até mesmo quando a gente calcula, né, o valor esperado do erro, né, ser igual a zero, a gente vai ter aqui uma condição de vínculo sobre aqueles coeficientes de cocrigagem Wαi, que vai ser dado de uma forma um pouco diferente. Então, se a gente fizer a expansão da mesma forma que a gente fez anteriormente, né, no caso aí da crigagem ordinária, da crigagem simples, a gente vai obter uma condição que é o seguinte, ó, o somatório de beta igual a 1 até ni, de um W beta i, esse beta aqui, como eu falei, é somente um índice diferente para a gente não confundir a contagem das posições com aquelas da variável, né, do número de variáveis. Agora a gente tem várias variáveis, né, N variáveis medidas em vários pontos do grid. Então aqui eu chamei de alfa e beta, no caso aqui é para simbolizar a posição no terreno, né? Então aí alfa é a variável associada à posição, e o I, né, I e J as variáveis, e alfa, beta são os índices associados à posição no terreno. Então esse somatório de beta igual a 1 até NI aqui, né, de W beta I, ele vai ser dado aqui que a gente chama de delta de Kronecker, né? Delta de I e zero. O que significa isso? Que quando o meu I for o I for igual aqui o índice da variável primária, então, né, eu vou ter aqui essa quantidade desse somatório aqui igual a 1. No entanto, se para um I diferente de I0, né, I diferente de zero, esse somatório aqui tem que ser zero. Quer dizer, só isso já tem uma diferença, né, no caso daquelas técnicas que eu mencionei anteriormente. Bom, essa aqui é uma condição, né, e nós temos esse sistema, né, que envolve esse vínculo aqui, né, sobre os coeficientes de cocrigagem. E aqui também temos essa equação que ela lembra um pouco aquelas que a gente tinha feito anteriormente, principalmente no caso da crigagem ordinária, né? Observe que aqui eu tenho um somatório duplo, esse somatório é sobre as variáveis, né? O J é igual a 1 até N, eu tenho aqui N variáveis, e aqui beta é igual a 1 até NJ, né? Aqui no caso aqui somando sobre as posições lá do terreno. Então aqui eu tenho os coeficientes W, beta, J. Agora, eu escrevi esse sistema não considerando a função covariância, mas o próprio semivariograma cruzado, que eu vou falar dele, né? Então aqui é o semivariograma cruzado gama de IJ, de x alfa, x beta. Então, quer dizer, eu estou vendo aqui a distância, né? Considerando a distância na posição alfa, né? X alfa para a posição x beta. Então, no caso aqui, né? Função semivariograma cruzado, né? E agora aqui, observe que a gente vai ter aqui o μ, mas não temos um multiplicador de Lagrange, né? Nós vamos ter aqui um conjunto de n multiplicadores de Lagrange aí. Porque eu vou ter um multiplicador de Lagrange para cada variável daquela, né? Que a gente está considerando. Isso tudo é um gama de I0 de x alfa, x0. Ou seja, considerando a distância do ponto x0, lá onde eu estou fazendo a estimativa, até um certo ponto x alfa. E aqui no caso, lembrando que não é a função covariância, né? Poderia fazer também, considerando aí uma função covariância cruzada, mas aqui no caso eu estou trabalhando diretamente com semivariograma cruzado para simplificar.
Bom, o que vem a ser esse semivariograma cruzado que aparece aqui? Observe que agora, como nós temos várias variáveis, né, a gente tem a possibilidade de calcular, né, o semivariograma da variável com ela mesma, da variável com uma outra, daquela outra com aquela ali, ou seja, tem uns pares de variáveis aí que eu posso calcular esse semivariograma. Então eu vou chamar aqui de gama ij de h, onde h é a distância, como já tinha feito anteriormente, né? No caso aqui o semivariograma cruzado experimental, né? 1 sobre 2 n de h. Agora no caso aqui o somatório, considerando os alfa aqui, né? De zi de x alfa, né? Zi de x alfa menos zi de x alfa mais h, ou seja, essa ideia é bem parecida, só que agora, ó, vezes o zj de x alfa menos o zj de x alfa mais h. Observe que aqui, ó, estou usando aqui zj e aqui zi, ou seja, são variáveis diferentes, hein, pessoal? No exemplo lá do milho, do feijão que eu dei, né, poderia ser no caso, a variável é a produtividade por planta, né? Do feijão, a produtividade por planta do milho, né? As variáveis aqui. Estou dando um exemplo com 2, né? Mas poderia ser vários aí. Bom, observe aqui o seguinte, uma coisa que a gente tem que perceber. No caso, quando a gente calculava o semivariograma, né? De forma simples, como a gente viu anteriormente, essa quantidade era sempre positiva. Porque a gente tinha uma coisa desse tipo aqui elevada ao quadrado, né? Nesse caso aqui, essa função ela pode ser negativa também. Por quê? Porque agora aqui, ó, vai depender, né, desse produto que tem aqui, e essa quantidade ela pode ser negativa, enquanto que essa aqui ser positiva. Então, quer dizer, nós temos a possibilidade de ter valores negativos também. E a gente pode imaginar o seguinte, ó, quando I é igual a J, né, se a gente considera I igual a J, né, vamos dizer aqui que seja o gama II, né? E supondo, eu poderia imaginar aqui o I0, né? Gama I0, I0, no caso da variável primária. Isso aqui seria o semivariograma da variável primária, né? Porque a gente teria aqui, ó, o ZI0 de alfa menos o ZI0 de x, né? De x alfa, ZI0 de x alfa mais h, e vezes isso de novo, que seria ele ao quadrado, ou seja, aquele mesmo semivariograma da variável primária, se eu estou considerando aqui o I igual a I0 e o J é igual a I, né? Bom, essa ideia, né, considerando que isso aqui pode variar e ser assim negativo ou positivo, também fica razoavelmente diferente daquelas ideias que a gente tinha anteriormente no caso da krigagem ordinária, né? Aqui é bem mais complexo. Para dar um exemplo prático disso de forma simples para a gente calcular na calculadora ou de forma matricial simples, é quase impossível, né? Mas assim, tem muitos softwares que têm aí a possibilidade de você implementar aí ou fazer uma estimativa, no caso por cokrigagem. Mas a gente vê que a ideia por trás é mais ou menos aquela que tinha antes, só que de uma forma mais complicada, que agora é multivariado. Ok, pessoal? Bom, considerando, né, tanto estimativa por cokrigagem, krigagem de bloco, krigagem simples, krigagem ordinária, tudo como a gente falou anteriormente, é possível também a gente calcular certas quantidades que vão permitir nós aferirmos aí a qualidade dessa krigagem e, inclusive, comparar, por exemplo, a krigagem simples com a krigagem ordinária, para ver qual que deu o melhor resultado, né, num determinado estudo de uma certa variável. Ou então, por exemplo, compararmos uma estimativa por krigagem ordinária usando um modelo teórico, né, de semivariograma, por exemplo, gaussiano, e eu vou comparar usando, por exemplo, um modelo exponencial. Qual dos dois dá um resultado melhor, né? Bom, uma das técnicas que a gente usa para poder fazer um teste, né, da qualidade da estimativa que a gente vai fazer, usando aí uma técnica de krigagem simples, krigagem ordinária, como a gente já falou anteriormente, uma dessas técnicas aí, né, é o que a gente chama de técnica da validação cruzada, o método da validação cruzada. Esse método ele consiste em fazer o seguinte: a gente tem aqui um grid, né, estou supondo aqui um grid regular,
de pontos nos quais a gente tem aí o valor da variável z medido. Então tem aqui um valor medido, né? Z de x1, z de x2, z de x3, z de x4, até z de xn sobre esse grid. Então vejam bem, esses valores são os valores medidos. Uma vez que a gente obteve lá o modelo, né, teórico de semivariograma que a gente está usando lá para fazer a krigagem, né, dessa variável z, obtivemos lá o sistema de krigagem e tal, ao invés de usar esse sistema de krigagem para calcular o valor da variável z num ponto não amostrado, como seria um ponto x0, a ideia aqui da validação cruzada é a seguinte: nós vamos imaginar esse grid e nós vamos remover o valor da variável em cada ponto e usar os demais pontos do grid para calcular por krigagem o valor da variável naquele ponto que eu removi. E aí depois eu vou comparar o valor que eu calculei por krigagem com o valor que realmente foi medido. Então, por exemplo, vamos supor que eu venha aqui nesse grid, né, e remova aqui o valor z de x1, né? Então eu removi aqui o valor de z de x1 daqui. Então a ideia é usarmos aquela técnica, né, o sistema de krigagem, né, o modelo teórico lá que eu estou tentando testar, e vou usar os demais pontos do grid, né, com exceção daquele que eu removi, para então, usando essa técnica de krigagem, estimar o valor da variável z aqui. Então eu vou ter um z asterisco de x1, asterisco significando que eu calculei ele por krigagem ali. Bom, aí fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu peguei esse valor, então fui lá, calculei aquele desvio, né? Então eu vou calcular o desvio entre o meu z de x1 asterisco, foi calculado por krigagem, e o z de x1 verdadeiro que eu tinha, que eu conheço ali naquele ponto. Aí, ponto, eu considero ele lá de novo, né? O z de x1 que eu tinha antes. Né? Considero o z de x1 lá medido, né? Aí eu vou apago aqui o meu z de x2. Então agora está faltando aqui o valor da variável na posição 2, né? O meu z de x2. Aí usando então todos os demais pontos, né? E a técnica que eu estou querendo calcular, que eu estou querendo testar, né? Pode ser krigagem simples, ordinária, dessas que eu falei anteriormente, e vou estimar então o valor aqui que seria o meu z asterisco de x2. Aí novamente eu vou calcular o desvio, né? O erro, digamos assim, que é a diferença entre o valor estimado z asterisco de x2 e o z de x2 que eu tinha antes ali. Bom, e aí, mesma coisa. Recoloco o meu z de x2 lá no grid. Vou fazer aqui o z de x3. Apago aqui o z de x3, né? E vou estimar o valor da variável aqui. Vou calcular um z asterisco de x3, estimado aqui usando a técnica que eu quero testar. E vou calcular o desvio também. Ou seja, eu vou fazer isso para cada ponto do meu grid, ou seja, eu vou substituir, vou remover cada ponto medido, né, cada valor da variável medido sobre o grid, eu vou remover e vou estimar o valor ali usando a técnica que eu quero testar, considerando os valores dos demais pontos. Então eu vou fazer isso aí N vezes, né? Se eu tenho aqui N pontos no meu grid, eu vou fazer isso N vezes. Bom, aí uma vez que eu fiz isso, o que eu calculo, né? Qual vai ser a minha grandeza de comparação aqui? Então o que eu vou fazer, na realidade, é o seguinte, né? Eu tenho lá os valores z de x1, z de x2, z de x3 medidos, né? Até o z de xn. E vou também ter o z de x1 asterisco, z de x2 asterisco, né? Até o z de xn asterisco. Então eu vou calcular o seguinte, né? O valor esperado dessa quantidade aqui, né? Z asterisco de x menos o z de x. Aqui assim, né? E esse valor tem que ser, né? Ele tem que se aproximar aqui, né? De zero. Na verdade não vai ser igual a zero, né? Mas a gente tem que esperar que ele se aproxime de zero. Ou seja, essa quantidade aqui, né? Eu vou calcular aqui 1 sobre n, né? 1 sobre n dessa quantidade aí, ó, i igual a 1 até n desse desvio aí, né?
o Z asterisco de XI menos o Z de XI. Eu vou calcular esse desvio aqui, ó. E isso aqui deveria ser, então, aproximadamente zero. Então, quanto mais próximo de zero for essa quantidade, quer dizer que eu errei menos, né? Significa que eu estou calculando naquela posição XI, né? O valor estimado ali, que é bem próximo. Se o erro fosse zero, ou seja, os valores estimados fossem exatamente iguais aos valores medidos, iria dar zero ali. Bom, além disso, também calculamos o seguinte, ó. Nós também calculamos a seguinte quantidade, né? Que é o 1 sobre n, o somatório de I igual a 1 até n, dessa quantidade aqui assim, ó. Vou botar aqui entre colchete, fica melhor, né? Então, colchete aqui assim, seria o meu Z de XI asterisco, né? Z de XI asterisco menos o Z de XI dividido pelo sigma I. Isso tudo aqui é ao quadrado, né? Esse sigma I aqui é o desvio padrão, né? Considerando aquela iésima posição ali. Então, desvio padrão. Então, aqui nós estamos vendo que nós estamos calculando isso aqui ao quadrado. E a gente espera que essa quantidade aqui, ela se aproxime de 1, né? A gente espera que essa quantidade se aproxime de 1. Então, é uma ideia bem simples, pessoal. Fazendo isso, né? Ou seja, quanto mais próximo de zero tiver aqui essa quantidade, né? Esse desvio médio aqui, né? Quanto mais próximo de zero, melhor. E aqui nesse caso, quanto mais próximo de 1 for essa quantidade aqui, melhor. E aí a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, nós podemos então comparar a estimativa feita, por exemplo, com uma crigagem simples, usando o modelo esférico para o semivariograma, com a crigagem simples usando o modelo, por exemplo, gaussiano. Qual dos dois modelos proporcionou aí melhores valores aqui, né? Valor aqui dessa quantidade mais próximo de zero, dessa quantidade mais próximo de 1. Podemos comparar, por exemplo, técnicas de crigagem diferentes, usando o mesmo modelo, por exemplo, usando o modelo exponencial. Qual das duas técnicas produz um resultado melhor? Por exemplo, a crigagem simples ou a crigagem ordinária? E assim por diante. A gente pode fazer comparações, tendo como parâmetro de comparação essas quantidades aqui. É isso, pessoal. Até a próxima.